Boa tarde, amadas inteligências da Escola de Campeões. Avançando para conteúdos mais pesados, o planejamento estratégico governamental. Reflexões metodológicas e implicações na gestão pública. Autor, professor Jackson Detone. Editorial Intersaberes. Capítulo 1, tópico 1.2. Título do capítulo 1: O planejamento no ciclo de políticas públicas e as reformas gerenciais. Título do tópico 1.2: As políticas públicas e o planejamento. Sempre bom lembrar que a ocorrência do ciclo de políticas públicas, desde a identificação do problema até a avaliação da eficiência, da eficácia e principalmente da efetividade de determinada política pública, acontece formando e desenvolvendo-se um arcabouço e banco de informações pertinentes ao desenvolvimento do planejamento público. O ciclo de políticas públicas produz conhecimento vital ao serviço público, necessário ao desenvolvimento econômico. Sempre bom lembrarmos as políticas públicas e o planejamento. Uma política pública, em sentido amplo, é tudo o que resulta de uma iniciativa governamental para responder a uma demanda legítima da sociedade. Essa definição genérica, contudo, está longe de ser a única, pois o tema é amplo e complexo. Alguns autores entendem políticas públicas como aquilo que o governo deixa de fazer ou do qual se omite. Referências: Howlett e Rames, 1996. Ou como um processo linear e ordenado de etapas sucessivas e lógicas, dominado por especialistas e tecnocratas. Referências: Howlett e Rames, 1996. Outros autores identificam nas políticas públicas um fluxo permanente de decisões públicas, resultado da interação entre atores públicos e privados, orientadas para manter o equilíbrio social ou, ao contrário, promover transformações sociais. Referências: Saraiva, 2006. Aproveitando a contribuição deste último autor, Saraiva, é possível afirmarmos que qualquer política pública em contexto democrático implica a ocorrência de alguns elementos fundamentais, quais sejam: a. Sua natureza institucional, isto é, a política pública é inicialmente elaborada, decidida e implementada por alguma autoridade legal, estatal, ainda que sua efetiva realização dependa de múltiplas conexões e interações com atores privados e da sociedade civil e seus diversos grupos de pressão. A iniciativa é do poder público. Quem puxa a conversa é o poder público. B. Um processo decisório que conecta múltiplos atores políticos, ora em convergência, ora em conflito, razão pela qual envolve sempre questões relativas à política entendida como a dinâmica do poder na sociedade, que se expressa de múltiplas maneiras, desde o processo eleitoral e as disputas partidárias, até a capacidade de influenciar a opinião pública por meio do controle dos meios de comunicação de massa. C. A indução de comportamentos que são centro de sua dimensão normativa, de seu dever ser, identificados no plano individual ou no plano coletivo, por meio de mecanismos variados, desde a simples coerção legal
até ao funcionamento de incentivos, como as desonerações tributárias, que, em tese, facilitariam a performance econômica de empresas beneficiadas. D. Um mapa cognitivo, descritivo e normativo sobre o funcionamento da sociedade e do Estado, o que significa que uma política pública deve ter necessariamente uma construção teórica que estabeleça as relações de causalidade entre os insumos necessários, os produtos gerados e os resultados efetivos que se pretende alcançar. E para uma política pública acontecer, há que se falar nas leis orçamentárias. Lei orçamentária anual, o planejamento para um ano de funcionamento do Estado, lei de diretrizes orçamentárias, a lei macroeconômica por excelência, que trata sobre taxa de juros, taxa de câmbio, taxa de inflação, taxa de salário mínimo, tributação e dívida federal. E também o planejamento de médio e longo prazo, o plano plurianual, que é a visão de futuro do governo. Para que pese a contribuição das abordagens mais centradas no Estado ou mais sistêmicas que enfatizam a busca do equilíbrio e da autorregulação na relação Estado-sociedade, o processo de elaboração e implementação de uma política pública envolve essencialmente uma dimensão política. Como tal, cabe reforçar a compreensão das seguintes variáveis. Primeira, políticas públicas envolvem escolhas e decisões sobre prioridades coletivas, porque são as necessidades da sociedade. Já é clássica a afirmação de que os resultados das políticas públicas determinam a dinâmica da política. Referência Lowy, 1964. Em outras palavras, quando o governo estabelece suas prioridades a partir do plano plurianual, por exemplo, ele opera explicitamente um ordenamento hierárquico dos gastos públicos vinculados ao orçamento. Seja qual for o tipo de política pública, o foco na análise deve identificar as variáveis-chave do processo decisório e sua dinâmica. O processo decisório pode ser entendido como a formação da agenda de governo, isto é, o caminho que um problema ou demanda qualquer da sociedade percorre para deixar de ser um dado da paisagem social e passar a ser incorporado como prioridade de governo. Ando pelas ruas da periferia e já é elemento da paisagem o saneamento básico precário. Esgoto a céu aberto é um dado da paisagem social. No momento que se fala em política pública para resolver esse problema, o esgoto a céu aberto deixa de ser um elemento da paisagem para se tornar uma prioridade do Estado. Política pública